Olá, queridos e queridas, bem-vindos, bem-vinda ao nosso encontro semanal de toda quarta-feira. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e o consolo e paz do Espírito Santo incida sobre você, sobre a tua alma, sobre a tua família, sobre a tua vida. Irmãos, eu quero fazer nesse instante um apelo financeiro à igreja. Inicialmente quero lembrar aos irmãos que a nossa campanha de missões mundiais, que terminou, ainda está em aberto para aqueles irmãos que se esqueceram ou que não puderam no devido tempo fazer a entrega da sua oferta, mas está desejoso de ofertar. Nós estaremos enviando nos próximos dias a nossa oferta para a Junta de Missões Mundiais. Então, se você ainda não fez, faça chegar à Secretaria da Igreja, à Tesouraria da Igreja, informando que a oferta é de missões para que possamos incluir no nosso relatório e enviar à Junta de Missões Mundiais. Quero lembrar aos irmãos que esta campanha de missões mundiais, ela tem um detalhe a mais. Os nossos missionários que estão fora do país, eles recebem dólar. Então a junta está aí, né, atravessando um momento de preocupação, porque tem que reverter o dinheiro em dólar para enviar. O dólar sobe e as ofertas têm caído por causa da pandemia e de várias situações das igrejas no envio de suas ofertas. Nós estamos aqui querendo cooperar, porque aqueles irmãos que estão lá no campo, estão lá confiados de que, como batistas brasileiros, como igrejas do Brasil, nós estaremos apoiando e ajudando e sustentando. Eles estão confiando em nós, além da confiança natural que tem na provisão do Senhor. Também quero apelar aos irmãos, membros da igreja, para o envio dos seus dízimos e ofertas. Nosso relatório, no próximo sábado, teremos a nossa assembleia e vai aparecer um detalhe preocupante. 2 meses seguidos, as nossas entradas caíram, teve um decréscimo, e os nossos compromissos permanecem iguais, ou até aumentando. Então nós temos compromissos a saldar com funcionários, temos compromissos com água, luz, gás, enfim, tantas coisas que precisam, a parte burocrática, as transmissões, tudo isso custa dinheiro e nós estamos aí envolvidos com esses compromissos. Então você que ainda não enviou a sua oferta, o seu dízimo, faça isso, irmão. Nós estamos aqui na expectativa. Você poderá enviar, trazer aqui na nossa secretaria, você poderá depositar na conta, você poderia fazer a transferência por Pix, e se você tem dificuldade em vir aqui e fazer as transferências, pode entrar em contato com a nossa secretaria e nós vamos indicar alguém de seu conhecimento e de sua confiança para ir à tua casa e receber o dízimo e fazer o depósito. Então faça isso, irmão, e se você faz a transferência para a conta pelo Pix ou o depósito na conta, por favor, envie também para a igreja o seu recibo para que nós possamos fazer a contabilidade, saber de onde saiu aquele recurso que está depositado. Lembra então que no próximo sábado nós teremos a nossa reunião de obreiro, às 9 horas da manhã. Estaremos reunidos discutindo várias situações administrativas da igreja e estaremos analisando relatórios, fazendo comentários sobre aquilo que temos realizado, tem sido feito pelas transmissões, pelas gravações, enfim, tanta coisa que vamos precisar falar para dar orientação e seguir em frente, vitoriosos como tem acontecido até aqui. Então, às 9 horas. Às 11 horas, nós teremos a nossa assembleia, que é bimensal agora. Você que é membro da igreja, venha, esteja conosco, faça a sua inscrição, venha, esteja conosco. Ao final do culto, ao final da assembleia, nós teremos
um lanchinho, mas esteja conosco. Não venha por causa do lanche, venha porque você é compromissado com a sua igreja. E nós teremos prazer em revê-lo, em ouvir e em participarmos discutindo de vários assuntos do interesse da sua igreja. Você que tem desejo de pedir carta de transferência dessa para outra igreja, deverá fazê-lo também. Nós estaremos pedindo cartas. Você que deseja vir de outra igreja para nós, uma oportunidade feliz de recepcionarmos o irmão. Uma alegria. Também, irmãos, temos vários irmãos para o batismo, irmãos que estão desejosos de se batizarem, estarão pedindo o seu batismo na próxima assembleia e a igreja estará votando. Se você, meu ouvinte, meu querido irmão, já em Cristo, ainda não foi batizado e deseja ser, entre em contato conosco. A irmã Cristiane, na secretaria da igreja, dará toda a orientação que você precisar. E a irmã Ângela, a missionária Ângela, que é quem cuida dos novos decididos, quem cuida dos candidatos de batismo, também terá o prazer em orientá-lo, em direcionar o seu pedido até o gabinete pastoral. Lembro aos irmãos que no próximo sábado, pela manhã, às 9 horas, nós teremos a nossa escola bíblica doutrinária, com a irmã ministra de Educação Religiosa, Ana Cláudia. Ela está ministrando as cartas de Paulo e nós estamos estudando nesse mês a carta aos Gálatas. Está muito bom, muito bom. Então você deverá sintonizar, não se esqueça de sintonizar. Se perder por alguma razão, ouça depois porque vai ficar gravado. Mas o melhor é estar naquele momento sintonizado, participando, mandando a sua live, a sua mensagem, informando se está gostando e dando opinião, etc. Muito bom, muito boa a participação dos irmãos quando isso acontece. Também, irmãos, quero lembrar que a nossa escola bíblica dominical está acontecendo presencialmente, todo domingo. Começamos no domingo passado, às 9 horas da manhã. Fiquei muito feliz porque um grande número de irmãos estiveram conosco. Nós temos as classes de adultos, a classe dos jovens, a classe dos adolescentes, a classe dos juniores e das crianças. Então você que gosta da escola dominical, venha. Estamos estudando assunto diferente das lições da escola doutrinária. Estamos estudando a revista no domingo pela manhã. E estamos tratando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Nosso culto presencial, próximo domingo, às 10h30, às 12 horas. Não percam. E sintonizem também às 18h30 o nosso culto gravado, online. Sempre um novo culto para os irmãos e amigos que gostam e desejam ouvir as mensagens de nossa igreja. Irmãos, o pastor Marcos Braga está cantando, mas com o coração apertado. Ele é guerreiro, mas está com o coração apertado. Há vários irmãos da família dele e pessoas bem chegadas que estão enfermos. O pai dele está enfermo. O irmão Nimrod está enfermo com Covid e está melhorando, graças a Deus. Esteve numa situação crítica, mas já está melhorando. Ele teve uma melhora, diminuiu o oxigênio de 15 para 10 litros e se apresenta sem febre e os parâmetros do exame indicam diminuição da infecção. Graças a Deus, resposta de Deus às nossas ansiedades. Mas também a irmã Marinete, mãe do pastor Marcos Braga, está internada e com febre. Ela está com febre. Iniciaram um novo tratamento. Ela está internada em um hospital diferenciado do esposo. E ela iniciou um novo tratamento ontem e os médicos estão aguardando 48 horas para ver o resultado, se positivo, do novo tratamento, do novo recurso que estão usando. Então,
irmã Marinete e irmão Nimrod, mãe e pai do pastor Marcos Braga. Também o tio Joabe está enfermo com Covid. Estejamos orando por ele. Também o irmão mais velho do irmão pastor Braga, Marcos Braga, o irmão Eliseu, também está com Covid e preocupando a família. Oremos, irmãos, em favor da família do pastor Jadir, sua esposa, filhos e a igreja. Pastor Jadir, oramos por ele na semana passada, faleceu ontem. E nós estamos com os nossos corações chorosos pela partida do irmão, mas, de certa forma, confortados, porque cremos, ele já está na presença do Senhor, com o Senhor, de posse das promessas que a Bíblia, que a palavra de Deus tinha e tem para todos nós e tinha para ele. Também a irmã Eliceia perdeu o irmão Eliseu. Oremos em favor do Eliseu, da família do irmão Eliseu, e em especial pela irmã Eliceia Thompson, que está com o coração dolorido pela perda do irmão querido. Oremos em favor da irmã Helena Ildefonso. Ela internou-se com um problema de câncer, mas pegou Covid internada. Está agora na ala dos infectados e merecendo preocupação nossa. A situação dela, segundo a informação da família, é complicada. Oremos em favor desta irmã. Oremos também em favor do pastor Silas, lá de Xerém, velho conhecido do pastor, que está acometido de Covid. Oremos. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio desse encontro. Te agradecemos, ó Pai, pelas vitórias alcançadas. Pedimos, ó Pai, em favor das famílias enlutadas. O Senhor recolheu à sua presença alguns queridos. E pedimos, ó Pai, que esteja abençoando a família, nós que ficamos, para que possamos suportar a dor da separação e a saudade. Pedimos em favor daqueles que estão internados, alguns em estado crítico. Intervém ali, Senhor, segundo a tua vontade. Permita, Senhor, se for esse o teu plano, que essa pessoa volte para casa, para os braços da família e da igreja, perfeito, sem sequelas, dispostos, vibrantes para um novo recomeço. Tome, Senhor Deus, a igreja do pastor Jadir em sua mão, a sua igreja, aquele povo é teu, e conforte o coração daqueles irmãos, o coração da esposa, do filho. Também, ó Pai, dê ânimo e esperança à igreja em Xerém em relação ao pastor Silas. Abençoe, Senhor, a irmã Eliceia, na sua dor pela perda do irmão. E tantos outros, ó Pai, que estão precisando, estão carentes. Outros nomes que deixamos de citar por esquecimento ou por falta de conhecimento. Esteja, Senhor, no controle de todas as coisas. Abençoa-nos como igreja. Abençoa-nos nesse momento triste da história do mundo, do Brasil, do nosso estado, de nossa cidade, do nosso bairro. Que a nossa igreja, ó Pai, possa se manter firme. Os teus filhos, ó Pai, possam estar alertas para as necessidades dessa agência e especialmente no socorro daqueles necessitados. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos passar o estudo desta noite. Razões porque Jesus foi criticado, resistido, perseguido, rejeitado e morto. Razões porque ele foi criticado, resistido, perseguido, rejeitado e morto. Leia o texto de Mateus, capítulo 12, poucos versículos, versículo 10 e do versículo 13 a 15.
Estava ali, na sinagoga, um homem com a mão mirrada. Então Jesus disse ao homem: estende a mão. E ele, estendendo a mão, foi curado, ficando a mão enferma igual a outra. Os fariseus, vendo o que acontecia, saíram da sinagoga para discutir o que tinha acontecido. E falavam até em matá-lo. Sabendo o que se passava na mente daqueles homens, Jesus retirou-se dali, mas uma multidão o seguiu e muitos foram atendidos e curados por ele naquele dia. Após ter curado um homem que tinha uma das mãos atrofiada, sabendo o que se passava na mente daqueles homens que desejavam matá-lo, Jesus retirou-se. Ele foi obrigado a sair do recinto da sinagoga para um lugar fora da cidade, pois os fariseus desejavam expulsá-lo e alguns, como a leitura feita, desejavam até apedrejá-lo até a morte. Jesus agiu agiu com discrição, porque ele pretendia que as profecias se cumprissem na vida dele, e ele não queria precipitar os acontecimentos profeticamente anunciados. Jesus não se identificava como o Messias da esperança popular. As pessoas, como vamos ver na sequência do estudo do sermão dessa noite, pensavam, e alguns ainda hoje pensam, em Jesus completamente, num contexto completamente diferente daquele que ele se propôs e se propõe a ser. O ministério de Jesus foi sinônimo de glória e aclamações, mas houve momentos de frustração, nas quais o Senhor experimentou descaso, descrença, indiferença, até abandono e desprezo. Uma ocasião, Jesus estava ministrando, estava falando a uma grande multidão. E o ensino de Jesus, a mensagem de Jesus, parece que começou a mexer com a alma, com a mente daquela gente, e eles foram gradativamente abandonando o recinto, saindo da reunião, até que ficaram só os discípulos. Jesus disse: se vocês querem ir embora também? E as pessoas diziam: duro é esse discurso, duro é esse discurso. O tipo de Messias a que Jesus se dispõe a ser contrariava as expectativas da liderança judaica, frustrava a pretensão dos políticos da época, as ambições do povo, e ainda frustra. Jesus não se enquadra no modelo de Messias que eles queriam e que ainda hoje o povo judeu deseja, que era pretendido pela nação judaica, que era pretendido por aqueles que detinham e detêm o poder da nação. Como disse, isso está acontecendo ainda, até os nossos dias, os dias do nosso século. O Jesus de Nazaré não é o tipo de Messias que o povo judeu, como nação, quer. Jesus se apresentava como um homem sábio, muito inteligente, era reconhecido como conhecedor das leis levíticas, mas era um homem
simples, um homem de Nazaré, um homem oriundo de uma família modesta, de um vilarejo sem expressão. E Jesus muitas vezes se apresentava como o Nazareno. Jesus não tinha nenhuma pretensão social, nem no meio político, nem no meio religioso sacerdotal. Jesus não era ninguém e nem pretendia ser no cenário judaico político da época. Jesus era apenas um homem reconhecidamente bom, mas humilde. Seu colegiado de discípulos era composto por homens simples. Suas relações sempre bem concorridas, suas preleções sempre bem concorridas, era dirigida a uma população pobre, uma população de gente simples, composta de lavradores, pescadores, servos, trabalhadores. Jesus não falava nada sobre expulsar o governo romano, o governo estrangeiro do território judaico. Não apresentava nenhum plano para derrubar e tomar o governo das mãos usurpadoras que dominava a nação e ocupava Jerusalém. Jesus não dizia como pretendia reaver para o povo judeu a soberania de Israel, como devolveria às autoridades políticas de Israel o poder. Jesus não apresentava a sua estratégia como para confronto com os inimigos políticos de Israel, que fazia o povo judeu vassalos de Roma. Por isso, exatamente por isso, o descaso, o desprezo, o abandono, a descrença, a indiferença do povo e das autoridades políticas e religiosas. João, discípulo de Jesus e apóstolo cristão nos primórdios da Igreja de Cristo, sumarizou assim, em seus escritos evangélicos, a atitude do povo judeu para com Jesus. Veio para os seus, e os seus não o receberam. João, capítulo 1, versículo 11. Mesmo depois de crucificado e morto, mesmo depois de ressurreto dentre os mortos, Jesus continuou e continua sendo rejeitado, não aceito, incompreendido pelo povo judeu, pelos sacerdotes e escribas judaicos. Apesar destes, os escribas, reconhecerem ser Jesus um marco divisor na história da humanidade que registra como AC e DC, antes e depois de Cristo, a história. Mesmo após a sua mensagem simples ter atravessado as fronteiras judaicas e ser espalhado poderosamente pelo mundo, apesar do esforço judaico e romano para silenciá-la, dando origem à Igreja de Cristo, os judeus ainda não aceitam Jesus como o Messias prometido por Deus para eles. Mesmo com as provas proféticas, sinais se cumprindo, sinais que se cumpriram e que se cumprem, aquele povo resiste em reconhecer que o Messias prometido a Israel já veio, esteve entre eles e eles o crucificaram. Mesmo com a sua mensagem sendo repetida bilhões de vezes por seus discípulos, apóstolos, missionários e pregadores por séculos, já por 2000 anos, com bilhões e bilhões de vidas salvas do pecado e transformadas, eles se recusam a crer. E aquela nação continua a negar ser Jesus o Messias. E permanecem, os judeus,
no aguardo de um Messias político, milagreiro, que comprove com sinais e prodígios o seu poder, numa demonstração de ser um Messias enviado por Deus. E por isso serão enganados pelo anticristo e adorarão a besta, pensando que estarão adorando ao Senhor, o Messias. Jesus estava atento, ele conhecia os pensamentos, além das atitudes dos seus ouvintes. Ele sabia que muitos deles eram levianos, maldosos e críticos quanto aos seus ensinos e propósitos messiânicos, e que só se interessavam com o que pudesse auferir de ganho material por seguirem-no. Alguns estavam na multidão que seguia e aplaudia Jesus porque estavam interessados na multiplicação de alimentos por Jesus. Queriam saciar a fome sem muito esforço. Alguns estavam ali na expectativa de ser curado, ser abençoado de alguma forma. A maioria estava na multidão por simples curiosidade, como passatempo, querendo ouvir e assistir a um showman. Poucos, na verdade, ali estavam interessados em ouvir e seguir os conselhos do Senhor Jesus, aprender com o Messias enviado por Deus. Poucos, muito poucos, estavam ali interessados em ouvir e seguir os conselhos do Filho de Deus. Estavam ali interessados na mensagem que Jesus tinha para eles. O que nós temos visto hoje não é muito diferente daquela ocasião. As igrejas que prometem a bênção, cura, dinheiro, progresso, prometem coisas materiais, propriedades, estão se enchendo. Mas aquelas igrejas que falam do Jesus que veio para salvar, buscar e salvar aquele que estava perdido, e que a vida cristã é uma vida de renúncia ao pecado, uma vida de renúncia às coisas que a carne deseja, essas igrejas estão vazias. As pessoas não se interessam. Por que motivo você está na igreja, querido, querida? Qual é a razão pela qual você se reúne como seguidor de Jesus? A você que é membro da minha igreja, você que participa dos cultos aqui, qual o motivo que te traz aqui? Qual o motivo que te trouxe à igreja? O que levou você a ser filiado como membro da minha igreja ou de uma igreja qualquer evangélica? Você de fato faz parte da família de Cristo? Você de fato pode ser tratado como irmão e irmã em Cristo? Ou você está conosco por algum interesse pessoal, material, social? Responda para você mesmo, ou para o Espírito Santo que fala ao seu coração nesta hora, essas questões. Entre os da multidão que seguia Jesus, havia quem estivesse ali para criticá-lo. Antes, alguns daqueles criticaram João Batista, o precursor de Jesus, porque o profeta João Batista não interagia com o povo da cidade. Porque João Batista andava pelo deserto. Porque João Batista pregava, vivia pregando por regiões remotas. Porque João Batista vivia de forma simples, vivia na pobreza, comendo mel silvestre, alimentando-se de insetos, gafanhotos. Pode ler esse texto, está lá em Mateus 3, 1, 2 e 4. Eles criticavam João Batista.
Jesus foi criticado pelos fariseus e até pelos saduceus, que injustamente acusavam-o de ser comilão e beberrão. Imagine, só porque ele ia a festa e jantares e estava sentado à mesa com publicanos, considerados por esses religiosos homens pecadores. O texto que, a citação que vou fazer está lá em Lucas 9, 7, Marcos 14, 3, João 12, 1 e 2. E também quero me referir a Mateus 11, 18 e 19, aliás, a citação que faço agora. Jesus passou pela alfândega, lugar onde era arrecadado os impostos para Roma, e Jesus viu ali Levi, filho de Alfeu, o Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, e o convidou a segui-lo. Mateus o seguiu, deixou tudo, deixou o emprego público, foi embora atrás de Jesus. Mais tarde, Jesus estava à mesa na casa de Alfeu, pai de Mateus, estava jantando lá. E a família havia convidado pessoas conhecidas, amigos, e como Mateus tinha sido, ou ainda era funcionário público, eles naturalmente convidaram os funcionários públicos para estarem lá, que eram chamados de publicanos. Havia vários publicanos à mesa naquele jantar, e haviam sido convidados para estarem ali pela família de Alfeu, pelos pais de Mateus. Então os escribas e os fariseus, à distância, comentavam, e depois foram aos discípulos para comentarem e censurarem, dizendo que Jesus comia e bebia com os pecadores. Mateus 11, 18 e 19. Então, pessoas estão sempre criticando de alguma forma, né, o Senhor e as coisas relacionadas ao Senhor. Irmãos, nós podemos observar que desde os dias de João Batista e Jesus, os indiferentes, aqueles que resistem à palavra de Deus, têm procurado criticar as coisas relacionadas ao cristianismo, relacionadas à igreja, deturpando o conceito do certo e do errado que a Bíblia apresenta. Os indiferentes ao Senhor Jesus Cristo sempre, sempre criticarão o proceder correto pregado por Jesus, cujos ensinos são perpetuados pela Igreja de Cristo. A indiferença espiritual, o descaso para com a mensagem de Cristo, que sempre acontece, mas que em nossos dias tem alcançado proporções preocupantes, alarmantes, é o pior, meu querido, é o pior sintoma do vírus pecaminoso que corrói a alma do homem e da mulher descrentes em Jesus. Este é um vírus terrível, pois ele não deixa as pessoas ver a realidade, enxergar o perigo espiritual eterno em que estão, que os ameaças. Muitos contemporâneos de Jesus vivenciaram esse problema, foram alcançados por esse vírus pecaminoso. E muitos dos nossos contemporâneos hoje vivenciam essa situação. Alguns que estão me ouvindo, que talvez até estejam rindo, criticando do que estou falando. Mas é a realidade. Vocês não têm noção do perigo que os ameaça. Jesus lamentou a situação referente aos moradores de duas cidades dos seus dias.
Ele referiu-se a Cafarnaum, onde Jesus morou depois de adulto, e onde Jesus ensinou na sinagoga e operou diversos milagres. E Corazim, uma outra cidade próxima a Cafarnaum. Corazim também testemunhou muitos milagres e ouviu de Jesus muitos de seus ensinos. Alguns estudantes da Bíblia até comentam que lá na montanha onde Jesus, no monte onde Jesus multiplicou os pães, havia muitos de Corazim ali reunidos, porque eram cidades próximas e as pessoas se reuniam ao relento dos espaços maiores com Jesus. Jesus provou aos moradores de Cafarnaum e Corazim que ele era um Messias enviado por Deus, sim, anunciado por séculos, sim, por vários profetas. Ele ministrou ensinos e realizou milagres diante deles que só um enviado de Deus podia realizar. Como está lá em João 3,2, numa entrevista que Jesus teve. E a pessoa que foi procurar Jesus disse: os milagres, eu sei que o Senhor é enviado de Deus, porque os milagres que o Senhor realiza, só o enviado de Deus poderia fazer. Mas os moradores daquela cidade, Cafarnaum e Corazim, permaneceram indiferentes. Eles queriam mais sinais mais espetaculares para crerem. Não aceitaram como Messias, não o aceitaram como Messias, não creram, não acataram a sua mensagem como vinda de Deus. Jesus então lançou um lamento sobre aquele povo e disse que haveria mais rigor sobre eles no dia do juízo. Eles serão cobrados com mais rigor, porque viram, assistiram, estiveram presentes, sentiram a proximidade, mas mantiveram um coração duro. Disse Jesus, eu vou ler o texto, disse Jesus: haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vocês. Cafarnaum irá aos infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os sinais que foram feitos em Cafarnaum, aquela cidade, Sodoma, não teria sido destruída, porque eles creriam. Assim, haverá menos rigor para os sodomitas do que para vocês no dia do juízo. Mateus 11, 21 a 24. Querido amigo, amiga, queridíssimos filhos e filhas de pais, avós, crentes, você que conhece o Evangelho, você que frequentou a escola dominical, a EBD, que frequenta igrejas evangélicas, quantos frequentam a igreja, gostam do louvor, gostam de cantar? Vocês que estão ouvindo e estudando a palavra de Deus, estão no recinto onde se estuda e se prega a palavra de Deus, mas não aceita. Você que resiste aos apelos de Deus através do Espírito Santo que opera em nós. A sua recusa, a sua resistência em não crer, não aceitar o apelo divino, a sua teimosia em resistir à palavra de Deus, terá consequência no seu futuro, meu querido, minha querida. Terá consequência no dia do juízo final. Esta sua atitude, meu querido, minha querida, meu amigo, é uma atitude temerária, uma atitude de extremo risco para você. Devo alertá-la, pois esse é o meu dever como pastor. Eu fui chamado por Deus e estou sendo orientado pelo Espírito Santo nesta hora, neste momento,
para dizer isso para você. Principalmente a você, que não apenas resiste em crer, mas também é hostil e crítico ao Evangelho. Resistir ao Espírito Santo de Deus por meio de cega e obstinada incredulidade é fatal. Levará você à morte espiritual. Morte espiritual não é o desaparecimento, não é deixar de existir. Morte espiritual é o banimento de Deus, eternamente. Meu querido, minha querida, a revelação de Deus só é possível através do Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus Cristo pode revelar Deus. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. Está lá, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava no princípio, dando ordem à criação. Jesus estava com Deus naquele momento, e era o próprio Deus. Ninguém conhece, ninguém verá a Deus, se não for através dele, Jesus. Ninguém chegará a Deus se não for por Jesus. Jesus mesmo disse que não há outro caminho. Rejeitar a Jesus é escusar-se de conhecer a Deus. O homem nunca chegará a Deus por sua cultura pessoal, pela sua ciência humana, ou pela ciência humana, pelos recursos pessoais que possui, pelas coisas que você granjeou nesta vida, pela sua religiosidade, por suas obras realizadas. Dentro desse contexto tem muita gente por aí perdida, carente de salvação. Muita gente estão alicerçados, estão confortavelmente acomodados no seu conhecimento literário, no seu conhecimento das ciências, no seu conhecimento das letras humanas. Conversei com um algum tempo atrás, metido a conhecer um grande mestre na área dele, mas que não conhece nada sobre Deus. Está perdido, não quis ouvir, resistiu, censurou a palavra de Deus, considerou coisas de pessoas sem muita inteligência. Alguns estão alicerçados no dinheiro que possuem, nos bens que possuem, acomodados. Está bem? Isso vai ficar aqui. Você veio para esse mundo sem nada, só com seu espírito, sua alma e seu corpo. E daqui você sairá só com o espírito e com a alma, para se avistar com Deus. O problema, meus queridos, é que muitos se julgam sábios e entendidos e não conseguem ver por causa das suas vaidades. Os ensinamentos de Jesus são simples. Foram produzidos para o conhecimento de todas as pessoas, inclusive daqueles menos dotados de inteligência, de saber, de capacidade. Então muitos não conseguem ver, por causa da vaidade, na simplicidade dos ensinos de Jesus, Deus se revelando a eles. A promessa bíblica do Velho Testamento, que ditava as atitudes de Jesus como filho do homem, era que o Messias viria no poder do Espírito, e até que o dia do juízo aconteça, quando Cristo será o juiz, ele seria o Jesus remidor, o remidor espiritual do povo de Israel, da nação de Israel, e a esperança de remissão de nós, os gentios. Em Jesus
deveria cumprir-se a promessa feita a Abraão de serem benditas não todas as famílias de Israel, mas todas as famílias da terra. E não apenas de um grupo, do povo, de um grupo israelita, do povo judaico. Jesus não poderia comprometer todo o Antigo Testamento em troca de uma esperançosa, mas equivocada, crença dos seus conterrâneos e contemporâneos, que pensavam no Jesus só para eles, no Messias só para eles, e um Messias político, milagreiro, realizador de sinais, fazendo sinais e prodígios espetaculares, mas só para eles. Eis as razões, meus queridos, porque Jesus foi tão duramente criticado, resistido, perseguido, incompreendido e morto pelos judeus. Ele foi fiel à sua missão, não de líder político, um rei no sentido humano do termo, um monarca terrestre, mas de ser aquele que seria vitorioso sobre Satanás, esmagando a cabeça da antiga serpente, Gênesis 3,15, para salvar espiritualmente, com seu próprio sacrifício, o homem que se havia perdido, homem e mulher. Concluo, meus queridos, desculpe a minha maneira direta de trazer a mensagem desta noite, o estudo desta noite, e eu quero concluir, então, dizendo: não podemos interpretar as Escrituras Sagradas de acordo com os nossos interesses pessoais, humanos, pecaminosos. Não são as nossas preferências, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, não são as nossas preferências humanamente interpretativas que têm que ditar o que a Bíblia diz. Mas ela mesma, a Bíblia, deve estabelecer as nossas prioridades espirituais e comportamentais. E ela, a Bíblia, diz: prepara-te para te encontrares com Deus. Porque ao homem, ao ser humano, está ordenado morrer uma vez e estar diante do Senhor como supremo juiz. Amós 4,12 e Hebreus 9:27. Até a próxima semana, quarta-feira. Espero que você me sintonize esse canal novamente na próxima quarta-feira para uma outra mensagem direta, um outro estudo da Palavra de Deus. Oremos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de falarmos de tuas grandezas e do teu desejo de resgatar o homem para estar junto ao Senhor eternamente. Abençoe, Senhor, a palavra ministrada nesta noite, que ela possa ser entendida por aqueles que ouviram e ser aceita por aqueles que precisam de salvação. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todos os meus ouvintes, sobre a congregação espiritual reunidas nesse instante e todo o povo de Deus espalhado sobre a superfície da terra. Amém. Oi pessoal, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro de Juízes. Juízes foi um livro escrito por Samuel, que foi o último juiz e primeiro profeta de Israel, e narra ali a história desses líderes espirituais e militares que foram levantados por Deus para conquistar o território, para expandir o território de Israel e também para libertá-los da dominação dos povos vizinhos. Ele vai falar da importância dessa união das tribos, para que esse território fosse conquistado, e também para essa transição do modelo nômade e tribal de nação para o modelo monárquico que Israel passaria a adotar. Deus, ele não queria apenas uma nação que ocupasse um território, mas também que fizesse diferença espiritual naquele lugar. Porém, a rebeldia, a desobediência, a infidelidade do povo foi a razão da sua derrota.
eles desobedeceram as ordenanças de Deus, os mandamentos, adoraram outros deuses, né? E com isso eles foram castigados pela sua idolatria, mas com o arrependimento sincero, eles conseguiram o perdão e o favor de Deus. Então, é um livro que nos traz essas lições e espero que abençoe a sua vida.